Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Como passaram? Todo mundo está se cuidando aí? Vamos dar continuidade aqui na nossa disciplina de Direito Desportivo, né? Hoje, na nossa última aula, a gente tratou até as fontes, né, do Direito Desportivo. E a última fonte que nós vimos lá são os princípios gerais do direito, né? A última fonte foi os princípios gerais do direito. E hoje nós vamos tratar especificamente das fontes dos princípios do direito desportivo. O direito desportivo, o sistema jurídico desportivo, né, assim posto, ele tem princípios próprios, né, que são os seus alicerces. É por isso, e nós vimos lá no outro vídeo, que ele é considerado um ramo autônomo do direito, né, porque ele tem os seus próprios princípios, né? Esses princípios do direito próprios do direito esportivo, eles têm duas principais fontes, né? Os princípios constitucionais, aqueles que estão na nossa Constituição, obviamente, e os infraconstitucionais, aqueles que estão em outras fontes diversas da Constituição, tá bom? Então, começando dos princípios constitucionais, que são 4, nós temos em primeiro lugar o princípio da autonomia das entidades desportivas. Este princípio está lá no artigo 217 da Constituição e ele significa que as entidades desportivas, ele garante às entidades desportivas liberdade de organização e funcionamento. Então, a liberdade no sentido de organização e funcionamento, sem qualquer interferência pública na constituição das entidades esportivas e nas suas atividades, porém sempre respeitando a soberania. Nós vamos ver mais à frente o que seria a soberania, tá bom? Esse princípio, ele nos apresenta, ele nos traz que as pessoas físicas e jurídicas elas têm liberdade de se organizarem para a prática desportiva, né? Sem que o Estado interfira no seu funcionamento, sempre respeitando também a soberania. A autonomia que aqui é tratada, ela se refere, é bom deixar bem claro, sempre deixar claro isso, que a autonomia é em relação à organização, né? Se é uma sociedade sem fins econômicos, se vai ser um clube, e ao funcionamento, se vai ser voltada para a prática desportiva, profissional ou não profissional. Então, autonomia com relação à organização e funcionamento. Isso que a gente tem que ter sempre em mente, tá? Quanto aos demais aspectos de suas atividades, né, com relações a outros setores do direito, como, por exemplo, ao direito societário, né, se vai ser uma sociedade, se vai ser uma empresa, e aí a gente tem que respeitar as outras regras aplicadas dentro do nosso direito, né? Se for uma sociedade empresarial, tem que ser respeitado lá as leis, né? As normas do direito empresarial, enfim, a autonomia sempre com relação à organização e funcionamento, tá bom? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio seria o princípio da destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em alguns casos, para o desporto de alto rendimento. E nós vamos ver mais à frente que seria essa questão do desporto educacional. Então, esse princípio está lá na Constituição, ele determina a priorização dos investimentos públicos na promoção do desporto educacional. E, em alguns casos específicos, no desporto de alto rendimento. É um exemplo aí de investimento no desporto de alto rendimento. Provavelmente vocês devem lembrar na última Olimpíada, vários medalhistas do Brasil, né, vários atletas brasileiros que foram ao pódio nas Olimpíadas, eles eram militares, né, das Forças Armadas. Então, é um recurso aí aplicado, destinado a atletas de alto rendimento, ao desporto de alto rendimento. Recursos públicos utilizados para fomentar a prática, para desenvolver o desporto de alto rendimento.
Mas o foco desse princípio é com relação ao desporto educacional. E por que se tem, né, que se busca essa proteção, esse investimento de recurso público para que se promova o desporto educacional? Porque tem-se um entendimento, e até no material que eu vou mandar para vocês tem um trechinho lá de um artigo escrito pelo ministro do Supremo, o Gilmar Mendes, falando dos fins pedagógicos do esporte, né? O esporte como meio de inclusão social, como forma de fazer essa integração cultural, social, racial, né? Quando está praticando esporte, por exemplo, um esporte coletivo, que nem o futebol, o vôlei, todos são iguais ali, né? Todos são atletas que têm, sem qualquer tipo de distinção, de discriminação, todos desempenhando ali a sua função dentro do jogo, sem qualquer tipo de discriminação. Então, o fim pedagógico do esporte principal seria essa inclusão social, tá? E aí a Constituição, ela garante que deve ser aplicados recursos públicos para a promoção desse desporto pedagógico como forma de inclusão social, né? Com a finalidade de se promover a inclusão a todos os cidadãos, né, de maneira equilibrada, equitativa, e a gente vai ver também que isso é um princípio que vai estar lá na frente, tá? O terceiro princípio constitucional é o princípio do tratamento diferenciado entre o desporto profissional e o não profissional, né? Esse princípio está lá no artigo 217, inciso 13, e ele defende o tratamento diferenciado entre a prática esportiva profissional e não profissional, pela uma razão simples, né? A diferença das realidades implicadas aí a esses dois modelos, né? Tem no material que eu disponibilizei para vocês, tem um trechinho lá do professor Fábio Menezes, que é um grande escritor aí dentro um grande doutrinarista do direito desportivo. Ele trata lá ele dá um exemplo, né, da diferença de investimento que se tem no esporte profissional, né, como por exemplo o futebol, o basquete, né, vamos citar um exemplo fora do nosso contexto aqui, na NBA, por exemplo, ou no Super Bowl americano, no nosso futebol mesmo, né? As empresas privadas, elas financiam esses esportes, de maneira que há um grande investimento, né? E a questão do profissionalismo, né? Dentro do esporte profissional, tudo tem que ser feito de maneira profissional. Então, tem que haver um tratamento diferenciado, não só com relação à parte financeira, como toda a parte estrutural, né? Pois tem as disputas que valem, além da premiação em dinheiro, vale posição em ranking, vale acesso a outras competições, né? Por exemplo, quem vence ou fica bem classificado no Campeonato Brasileiro de Futebol vai para a Copa Libertadores, enfim. Então, por conta dessa discrepância entre os investimentos e o profissionalismo com que se deve tratar o esporte profissional e não profissional, é que se faz necessário esse tratamento diferenciado, tá? Além da Constituição, a Lei Geral sobre os Desportos, ele trata também essa diferença no seu artigo 3º, e o Código Brasileiro de Justiça Desportiva também traz lá no seu artigo 1º essa diferença entre o esporte profissional e o esporte amador. Além do mais, uma forma de fazer essa diferenciação, de dar esse tratamento diferenciado, está no dispositivo do artigo 182 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, quando ele vai aplicar uma penalidade por uma infração desportiva, né?
a um atleta profissional ou a um atleta não profissional. Essa penalidade ela tem que ser mensurada, a sua pena, né? A dosimetria da pena tem que ser feita de maneira diferente, por conta do princípio, né, do tratamento diferenciado entre o desporto profissional e o não profissional. Tá bom? O quarto e último princípio constitucional, ele trata do esgotamento de instância, mais precisamente do esgotamento de instância na justiça desportiva. O que isso significa? O artigo 217 da Constituição, ele estabelece lá a necessidade do esgotamento da instância desportiva, ou seja, da instância administrativa, antes que o Poder Judiciário brasileiro possa apreciar matérias esportivas, veja bem, sempre relacionadas à competição e à disciplina, tá? Competição, ela trata de prova desportiva, de concorrência, e disciplina, ela se relaciona ao processo de julgamento de infrações disciplinares já previamente estabelecidas nos códigos desportivos. O que é importante a gente ter em mente aqui é que a interpretação da jurisprudência é no sentido de que o Poder Judiciário ele só pode apreciar processo que foi submetido à justiça desportiva no que diz respeito à legalidade do procedimento e não quanto ao mérito da decisão, né? Que será aplicado, isso aí será visto bem detalhado quando a gente for analisar lá a justiça desportiva. Então, o Poder Judiciário só vai poder apreciar os processos que foram submetidos na justiça desportiva, já foram esgotadas as vias administrativas, com relação à legalidade de procedimento. Quanto a mérito esportivo, não. Tá bom? A lei, ela prevê um prazo máximo de 60 dias contados da data da instauração do processo para que a justiça desportiva profira uma decisão final daquele determinado assunto. Tá? Então tem-se um prazo de 60 dias a partir da instauração do processo para que se conclua aquele determinado procedimento administrativo referente ao processo disciplinar ou uma infração dentro da justiça desportiva. Então esse foi o quarto e último princípio constitucional. E agora a gente vai passar a falar um pouquinho sobre os princípios infraconstitucionais. E eles não são poucos, são 12, tá? Antes de adentrar aí nos princípios infraconstitucionais, eu preciso falar para vocês que esses princípios eles foram trazidos para o nosso ordenamento jurídico a partir da Lei 8.672 de 93, a conhecida Lei Pelé. Essa Lei Pelé, foi o primeiro instrumento normativo dentro do nosso ordenamento jurídico que positivou os princípios infraconstitucionais do direito desportivo brasileiro, tá bom? Isso em 93. Em 98, a Lei Pelé, que a gente viu na aula passada, também, né, trouxe dentro lá do rol das suas definições os princípios infraconstitucionais do direito desportivo, mais precisamente no seu artigo 2º, tá? Quem tiver curiosidade, só pegar a Lei Pelé lá, Lei 9.615 de 98, e dar uma olhadinha no artigo 2º. O primeiro princípio que está lá é o princípio da soberania, que é a soberania, a gente falou agora há pouco ali sobre soberania, né? A soberania, de acordo com o artigo 1º da Constituição, ele é a capacidade de editar as suas próprias normas, sua própria ordem jurídica, de tal modo que essa regra ela vai valer aqui para nós e ela não pode sofrer a interferência de um outro Estado, certo? Isso é autonomia, isso é soberania, aliás, né? Nós falamos, aqui dentro do nosso território, dentro da nossa jurisdição, mandamos nós. Então, por exemplo, as regras do Campeonato Brasileiro de Futebol,
Quem dita as regras do Campeonato Brasileiro de Futebol é a CBF, a Confederação Brasileira. As regras lá da Liga de Vôlei, né? A Confederação de Vôlei, enfim. Não pode vir um estado diferente tentar impor o modo como nós vamos administrar, como nós vamos tocar as nossas ligas aqui dentro. Então isso seria a soberania, certo? O segundo princípio é o princípio da autonomia, né? Esse princípio também tem previsão na Constituição, né? A autonomia seria a faculdade, liberdade das pessoas, tanto física quanto jurídica, se organizarem para praticar esporte, não podendo o Estado ou o poder público interferir, né, nessa decisão. A pessoa é livre, a pessoa tanto a física quanto a jurídica, né, como os clubes, eles são livres, são autônomos para praticarem a modalidade esportiva que eles pretendem, sem interferência do poder estatal, tá? O próximo princípio aqui é o princípio da democratização. A democratização do desporto, ela visa garantir o acesso às práticas desportivas a todo e qualquer cidadão brasileiro, sem qualquer forma de distinção ou de discriminação, tá? E essa questão da democratização do esporte, ela vem se aperfeiçoando ao longo dos anos, de tal maneira que nós percebemos, principalmente nas Paralimpíadas, né, as Olimpíadas para aqueles que têm alguma deficiência, que o Brasil vem se destacando, Olimpíadas após Olimpíadas, né, aumentando o número de medalhas, justamente por conta dessa democratização. Tem se evoluído no sentido de permitir que todo e qualquer cidadão, independente de qualquer limitação que ela tenha, que esse cidadão tenha, que se garanta que ele possa praticar determinada modalidade esportiva. E isso tem refletido não só nas Olimpíadas, eu dei o exemplo das Olimpíadas, mas, por exemplo, tem se investido bastante dinheiro, e aí volta lá no princípio constitucional lá, que a gente falou agora há pouco, em jogos escolares até, para pessoas com algum tipo de limitação, né? A gente vê recentemente aqui a equipe de Nova Andradina da APAI participou de alguma competição nível federal, né? E foi vitoriosa, ganhou, não sei, não me recordo agora de cabeça qual que era a modalidade, enfim, mas participaram de uma competição nacional e tiveram êxito. Então isso também é reflexo desse princípio da democratização, tentar permitir e através de políticas públicas que o esporte seja um direito de todos, né? Independente de qualquer limitação, independente de cor, raça, credo, enfim, democratização de forma ampla, né? O próximo princípio é o princípio da liberdade. E quando a gente fala em princípio da liberdade, essa liberdade ela pode ser vista por várias óticas, né? Desde a liberdade para você praticar o esporte que você quer, a liberdade por você optar em ser um atleta profissional ou não ser um atleta profissional, a liberdade de você poder escolher se você quer se associar a uma entidade do setor. Então, cada um é livre, no sentido amplo, de tomar suas decisões no que diz respeito às atividades, né, desportivas que você pretende praticar, tá bom? O próximo princípio é o princípio do direito social. Os direitos sociais, né, eles estão previstos lá na Constituição também, eles visam a garantia de direitos fundamentais por parte do Estado, por meio de positivação, por meio de criação de leis que possam garantir, né, que se tenham acesso a esses direitos. E com a Constituição de 88, o esporte passou a ser um direito social, tá bom?
O princípio da diferenciação. Esse aqui equivale lá também ao princípio que a gente viu agora por último, lá, do princípio constitucional da diferenciação entre o esporte profissional e o esporte não profissional, tá bom? O próximo princípio é o princípio da identidade nacional. Então, nós temos que preservar os desportos com sua identidade nacional, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Taça das Favelas é um campeonato de futebol com as favelas. É famoso, famosíssimo, saem diversos jogadores que depois viram atletas profissionais da Taça das Favelas. É uma coisa que só tem aqui no Brasil. As vaquejadas também, né? É uma outra coisa que só tem aqui no Brasil com aquela formatação. Lá em cima, lá no norte, tem lá em Parintins, né? Tem o Caprichoso e Garantido, lá os bois. É uma coisa que é só nossa, tá na nossa cultura. Tem a nossa identidade. Então, nós temos o princípio da identidade nacional para preservar essa identidade. Tá bom? O próximo é o princípio da educação. O princípio da educação, ele está diretamente ligado aos jogos desportivos educacionais. Tá? E o que significa isso? Os jogos desportivos educacionais, por meio desse princípio da educação, ele deve ter prioridade no recebimento de recursos públicos. O que são os jogos desportivos educacionais? A própria Lei Pelé diz o que é. Né? São aqueles jogos praticados nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação. Esses jogos eles evitam a seletividade ou a hipercompetitividade dos seus atletas, né? A finalidade desses jogos ela é integrar o indivíduo, né, à sociedade, né, levando um pouco de lazer e fazendo com que esse indivíduo vá pegando gosto, além das práticas desportivas, uma forma de incluir ele no exercício da sua cidadania. Então, através do esporte, ele vai ver que ele pode participar de outros segmentos da sociedade, né? Ele pode ser um político, né? Participar ativamente das decisões mais importantes daquela localidade. Enfim, é um meio de inclusão social. Então, esse princípio é muito importante porque ele fala que os jogos educacionais eles devem ter prioridades no recebimento de recursos públicos. Tá? Bem interessante mesmo. O próximo princípio é o princípio da qualidade. O princípio da qualidade, o que ele visa garantir? Ele visa a valorização da prática desportiva de qualidade. Então não adianta nada você falar lá, igual o princípio anterior aí da prática do desporto educacional, você colocar a molecada lá para jogar bola na escola, num projeto social, e você não fornecer para esse pessoal um material de qualidade, uma bola boa, uma chuteira boa, um tênis bom, né? Um dardo bom para praticar lá no atletismo. Enfim, você além de estimular a participação e fomentar com recursos a prática desportiva, você tem que fornecer qualidade para essa prática desportiva. Tá? O próximo princípio é o princípio da descentralização. O que seria esse princípio? Até mais ou menos ali perto da Constituição de 88, o esporte era meio que responsabilidade única da União. E aí, a partir do princípio da descentralização, ele passou a ser a responsabilidade pela prática desportiva, passou a ser responsabilidade tanto da União, quanto do Estado, quanto dos municípios. Então, houve a descentralização da organização e do funcionamento desportivo brasileiro. Tá? Muito importante também, porque aí os estados e os municípios também passaram a ter a obrigação de incentivar e de fomentar e de investir recursos para a prática desportiva. O próximo princípio é o princípio da segurança. O princípio da segurança
ele também é uma consequência dos outros dois princípios que a gente falou agora há pouco. Não adianta nada você fomentar a prática desportiva e educacional, fomentar uma prática desportiva e educacional com qualidade, né, que a gente falou agora, de material, de pessoas e tal. E essa criança, esse estudante, está lá praticando o esporte e não ter segurança. Então, o Estado ele tem que proporcionar a segurança com relação aos perigos de integridade física, mental, né, social, de forma geral, daquele atleta que está ali praticando o seu esporte, tá? O último princípio, e aí a gente encerra aqui, é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, provavelmente vocês vão lembrar aí das aulas da professora Sandra lá do direito administrativo, né? Ele tá ligado, ele é basicamente o mesmo princípio da eficiência lá do direito administrativo, né? Referente à qualidade dos atos do poder público. Os atos do poder público, ele tem que ser tão bem executados que possa atingir de maneira rápida e eficaz o maior número de pessoas possíveis, né? Isso seria a eficiência. Então, dentro do direito esportivo, nós também temos o princípio da eficiência. As atitudes tomadas pelo poder público para fomentar, para regulamentar, para bancar financeiramente, tem que ser pautadas na eficiência. Então, toda ação tem que visar alcançar o maior número de esportistas possível, tá bom? Pessoal, por hoje é isso, tá? Encerramos aqui a parte dos princípios. Na próxima aula a gente vai falar sobre a justiça desportiva, tá bom? Um abraço.